fazendo um ponto nisso que o Igor falou, eu até entendo essa preocupação, às vezes, dos investidores mais curto-prazistas de acompanhar todas essas variáveis que ele está trazendo aqui. E que, obviamente, tem que acompanhar, porque é isso que vai ser o trigger da ação no curto prazo. E que pode, às vezes, trazer um fluxo comprador, por exemplo, ou um fluxo vendedor, vai fazer a performance da ação no curto prazo oscilar bastante. Só que aí eu quero tentar trazer e puxar a sardinha um pouco do meu lado aqui, e das pessoas que me acompanham também, de forma até pessoal, que tem uma visão mais longo prazista, que você acabou falando que essa, na verdade, é a tese que deveria se ter quando você está comprando Suzano. E eu queria trazer o ponto que é o seguinte. Primeiro, puxando lá aquele meu primeiro ponto, essa questão do portfólio, que eu acho que é importante, porque essa diversificação que vocês vão ter no portfólio ao longo do tempo e essa menor dependência da celulose, isso é ao longo de muitos anos, né, que você vai mudando um pouco dessa composição. Tem muito a ver também com a linha de pipeline de investimentos que vocês estão fazendo para levantar novas fábricas, novas plantas, enfim. Como que vocês estão vendo essa evolução desses investimentos? Como que você vai ver isso ao longo do tempo? E quanto desses investimentos ele está voltado, por exemplo, para contribuir para essa menor necessidade de ficar 80% da sua receita atrelada somente à celulose. E como que isso está sendo feito em termos de estratégia de longo prazo para você conseguir abocanhar, por exemplo, como faz alguns dos concorrentes, essa tendência maior, por exemplo, para produtos vindos da celulose fluff, por exemplo, ou até papel e embalagens no sentido geral, que também tem essa demanda crescente. Como que vocês estão pensando nisso e como que isso pode impactar lá na frente, assim, a geração de valor para o acionista em termos não só de rentabilidade das ações mesmo, mas às vezes até em uma possível distribuição de dividendos, que como você falou, a companhia acaba escolhendo, né, o que vai fazer com o dinheiro. Se tem um projeto para colocar de pé que vale mais a pena, não vai distribuir, mas como que isso pode mudar lá na frente também como uma forma adicional de remuneração? Sei que é um pouco mais geral essa pergunta, mas eu queria trazer esse ponto porque eu acho que é um pouco importante também. Super válida e super atual em relação à discussão sobre Suzano, né? Vamos lá então, Bruno. Quando a gente olha as alternativas de alocação de capital e dividendos ou recompra de ação é uma alternativa que precisa estar presente, né? O que a gente está olhando é maximização de retorno. Inclusive quando a gente pensa em movimento de diversificação, né? Quando a gente pensa em diversificação, a gente não quer diversificar por diversificar, porque isso pode ser detrimental do ponto de vista de geração de valor. Então o que a gente tem que entender é se aquele movimento vai gerar o melhor retorno possível para aquele capital ou se ele vai reduzir o risco do portfólio geral de negócio da companhia, né? Porque também não adianta você ter um negócio que tenha muito pouco risco, mas não gere valor, né? Aí você não está tendo uma decisão racional do ponto de vista de alocação de capital. Então toda a discussão da Suzano e o movimento da Suzano, você citou dois segmentos no qual a gente vem atuando de forma crescente. Embalagens, a gente vem cada vez mais desenvolvendo embalagens, por exemplo, que possam substituir plástico, né? E aí plásticos, quando a gente fala de uso descartável, por exemplo, acho que são assim, exemplos bastante interessantes para a gente considerar, porque eles são mais próximos do papel ter a capacidade de substituir. Na hora que a gente avança para alguns outros tipos de plástico, a complexidade tecnológica, né, ela traz alguns desafios para a indústria em geral. Mas a gente vem avançando, vem focando muito nisso na Suzano. Inclusive a gente até no próprio Investor Day recentemente, a gente apresentou que a nossa meta de 60 mil toneladas de embalagem para substituir o plástico em 2022 foi batida e 23 vai ser batida também, né? Então a gente vem numa boa evolução. Fluff é um outro exemplo, por exemplo. A Suzano, o investimento da Suzano na produção de Fluff é um investimento de 100% inovação Suzano no mundo. A Suzano é a primeira empresa no mundo que produz Fluff, porque desenvolveu isso há alguns anos atrás, a partir da celulose de eucalipto. Todos os outros produtores que você olhar, seja no Brasil ou seja lá fora, você vai ver uma produção de fluff com base em fibra longa. E a gente entende que, por uma questão de custo, porque a disponibilidade da fibra longa ela é decrescente ao longo do tempo e as grandes ofertas que vêm vindo e virão serão de fibra curta por conta do modelo de negócio, a capacidade de renovar a produção de biomassa, né? Enfim, acho que o Brasil é um excelente exemplo nessa direção. Quanto à adequação dos produtos para absorver cada vez mais na sua receita, na sua receita de bolo de produzir os produtos finais, aceitam gradativamente mais celulose de fibra curta do que longa, a nossa visão é que o grande vencedor do fluff, por exemplo,
exemplo, vai ser o eucalipto, vai ser a fibra curta, e a gente vai ver acontecer no fluff, no segmento de fluff. Hoje é um mercado, só para todo mundo ter aqui em mente, um mercado de pouco mais de 6 milhões de toneladas, com CAGR perto de 4, acima um pouco de 4. É o consumo que mais cresce. É um segmento bastante interessante. E a nossa tese, do ponto de vista estratégico, embora esse investimento que a gente anunciou no Suzano Day, do ponto de vista da alocação de capital, ele não tem uma magnitude importante, ele tem uma definição estratégica muito clara. Porque a gente acredita que vai acontecer no fluff algo similar do que a gente viu acontecer no negócio de tissue. Se a gente pensar, e a gente fala tissue são produtos sanitários de vários tipos, né? Não apenas papel higiênico, mas papel toalha, por exemplo, que está no Brasil uma grande oportunidade de crescimento, guardanapos, jogos americanos descartáveis, lenços faciais, né? Tudo que a gente pensa em produtos sanitários, há 5 décadas atrás, era 100% produzido de fibra longa. O Brasil, por exemplo, hoje, 100% da produção brasileira é de fibra curta. E no mercado ele já representa mais ou menos 60% de composição dos papéis faciais, né? E continua crescendo. Essa tomada da fibra curta pela fibra longa continua crescendo. Então, a gente tem uma visão muito positiva do crescimento do uso da fibra curta em vários segmentos, no próprio segmento de celulose e nesses outros segmentos e nesses outros elos da cadeia aí que você comentou. Agora, a Suzano é uma empresa extremamente grande. E quando a gente olha para a relevância da celulose dentro do portfólio de negócios, ainda que a gente avance em 10 anos, é difícil você pensar... tirar essa relevância. Você vai, em termos absolutos e até relativos, mudar esse jogo. A gente não dá nenhum guidance específico, porque esses outros negócios, eles embutem algum risco, né, em que ritmo eles vão crescer, seja por mercado, seja por tecnologia. Então, a gente é mais conservador aí com os nossos investidores nessa questão. Mas é uma direção clara, assim, a Suzano tende a ter um portfólio com menor relevância da celulose, mas relativamente ainda tende a ser o negócio mais expressivo da companhia, até porque ele cresce também, né? Uma das avenidas estratégicas que a companhia tem é manter a sua relevância em celulose. E se a gente está falando de um mercado que cresce, a gente também vai ter um interesse em continuar crescendo, né? Agora, vai crescer em outros negócios? Sim, estamos já crescendo em outros negócios, né? E gradativamente a gente tende a ter uma composição diferente. Então, olhar para a diversificação para a Suzano é um elemento importante na ótica de redução de risco e retorno, que a gente faz com muita disciplina, né? Mas, sem dúvida, é uma discussão muito presente hoje no interesse estratégico da companhia em navegar nela também. Legal. E você até tocou nesse ponto, só mais uma Fica à vontade aí. Colocação. Você tocou no ponto da questão dos investimentos, né? E a gente estava até comentando em off aqui que eu passei indo lá para Mato Grosso do Sul e vi aquele... Dá para falar um negócio gigantesco que é o projeto que vocês estão colocando de pé. Literalmente, é a maior linha de produção do mundo única. Parece uma cidade. Na verdade, está virando uma cidade porque tudo em volta está sendo meio que construído para suportar o projeto. Então, só uma curiosidade, eu passava de carro, tinha lá uma lanchonete, não sei o que, era tudo Suzano, todo o pessoal com adesivo, pessoal que estava trabalhando ali. Então, isso que é legal de falar, porque realmente você mostra que a companhia está presente na vida das pessoas, é um negócio que existe mesmo, palpável, você vê como muda o mundo. Enfim, só uma curiosidade. Mas aí, falando um pouco disso, eu quero trazer até um outro ponto, de novo, um ponto um pouco mais geral, porque às vezes até para colocar todo mundo na mesma linha, isso demanda um nível de dinheiro, falar na palavra básica, altíssimo, inclusive. Então você tem esse nível de CAPEX ao longo dos anos que, à medida que esse projeto vai sendo colocado de pé, ele vai terminando, isso tende a cair. Só que aí também entra no pipeline novos investimentos, como você foi colocando, para você, enfim, abocanhar outros setores e tudo mais. Quando e se a gente pode ver um momento em que esse nível de investimento ele diminui a ponto de você ter um caixa sobressalente, onde você fala, olha, chegou um momento onde a Suzano começa e vai começar com uma política um pouco mais agressiva de pagamento de dividendos para os acionistas, que é uma forma de remuneração bastante interessante. Vocês veem isso acontecer? Você vê isso acontecendo num cenário de médio prazo, de curto prazo, ou ainda o foco principal volta naquilo que você falou, que enquanto a gente estiver vendo um investimento para colocar e tiver retorno, a gente vai colocar o dinheiro nisso ao invés de distribuir. Como que você vê um pouco essa perspectiva? Até porque, de novo, trazendo alguns concorrentes, você tem políticas de dividendos um pouco mais agressivas em outros, isso também atrai um pouco dos investidores, especialmente aqueles que investem mais para o longo prazo, querem também ser remunerados ao longo do tempo, com o crescimento da empresa, crescimento do lucro também, essa distribuição. Acho que é legal esse ponto para
trazer aqui. Outra pergunta bastante atual aí do Bruno, né? Vocês têm falado bastante disso, e isso é uma discussão, na verdade, que é uma discussão de investidores, assim, em geral. E quando eu digo de investidor, não é o cara, às vezes, que quer só especular. Então, quer no curto prazo. Não, é o cara que quer, eu gostei do modelo de negócio, eu quero acompanhar essa empresa por muitos e muitos anos, e eu quero ser remunerado à medida que o tempo for passando, com a lucratividade daquele negócio, que eu acho que é super justo também. Então vamos olhar para o passado e vamos olhar para o futuro aí nessa discussão, né? Aí, se você quiser, você pode até comentar sobre os projetos, enfim. Que seria a minha pergunta. Que seria a pergunta dele, tenho certeza. Então depois eu chego aí. Vamos lá. Mas vamos lá falar de dividendos, então, né? A Suzano, ela tem uma política de pagamento de cerca de 10% da geração operacional de caixa, que basicamente é uma conta do EBITDA menos o nosso investimento em manutenção, né, dos ativos atuais, o CAPEX sustain, aí como o mercado costuma ver. Essa política está em discussão para ser alterada? Não. Nesse momento, não. Porém, e aí tem um elemento bastante interessante, na hora que a gente fala que o foco da companhia, porque está num setor em crescimento, porque tem vantagens competitivas incomparáveis e tem projetos do ponto de vista de retorno muito interessantes, eles não significam necessariamente que, então, a gente vai manter apenas o dividendo mínimo conforme a política. Por quê? Porque se você olha, e aí por isso que eu acho que é importante olhar para o passado antes de discutir o futuro. Se você olha a Suzano pós-fusão em 2019, até 2021 a nossa história foi desalavancagem, disciplina financeira primeiro, né? Estamos num mercado de commodities que é volátil, cujos dois principais fatores que impactam a geração de caixa é câmbio e preço da celulose, totalmente fora do controle da companhia. Precisamos ser conservadores na gestão do nosso balanço. Primeiro, disciplina financeira, vamos desalavancar, até porque a aquisição da Fibria foi feita com uma parcela caixa relevante, que trouxe a companhia para um patamar de alavancagem que era, assim, saudável, restabelecer e em linha aí com a política da companhia. Quando a gente olha de 22 até agora, se você olhar o que a companhia distribuiu de dividendos, adicionando, claro, a recompra de ações, né, porque a remuneração acionista também de igual forma, o payout foi muito maior do que os 10%, foi perto de 30%. Por quê? Porque ainda que haja uma visão estratégica em relação a essa configuração de pensar crescimento, não existia ali nenhuma decisão de investimento que tivesse maturidade para ser tomada. Então, não existia uma segurança, né, uma maturidade na discussão de potenciais investimentos que fizessem com que a Suzano, ao invés de fazer recompra, por exemplo, que foi o que a gente mais fez recentemente, né? Executamos 3 programas de recompra, aliás, muito bem sucedidos em termos de retorno, né? Fizesse com que a gente tomasse a decisão de retornar esse capital para o acionista. Então, sempre que a gente não tiver prontidão para tomar decisão, a gente não vai acelerar um processo de decisão e embutir mais risco naquela decisão e, consequentemente, reduzir a qualidade daquela tomada de decisão em prol de investir no próprio negócio. Entendi. Então, o passado mostra aí que a gente teve, sim, a disciplina de retornar isso para o acionista como remuneração, né? E quando a gente olha para frente, tem um aspecto muito interessante, porque a Suzano passa a adquirir, pós-projeto Cerrado, um balanço e, consequentemente, uma geração de EBITDA de tal forma, de tal porte, que permite que a gente continue investindo... E pagando, se quiser. Pagando se o ciclo for extraordinário, aí entra um outro elemento importante. Assim, a gente teve, ao longo de 2022, um ciclo extraordinário de celulose com resultados extraordinários. Se os resultados são extraordinários, vamos, inclusive, também pagar uma remuneração acionista de forma extraordinária. E quando a gente olha para frente, falando dessa capacidade da Suzano, isso dá para ela um outro elemento que lhe é muito específico, que a gente não encontra nas outras empresas do setor. É uma empresa que consegue alocar capital, alocar a sua geração de caixa de forma relevante, inclusive com projetos relevantes, sem comprometer o seu balanço, ou seja, sem embutir nisso um risco financeiro, né? Então a gente se torna ali um motor de geração de caixa, usando sempre essa cabeça de olhar para potenciais crescimentos, investimento no próprio negócio, desde que maduros, ou distribuir dividendos, se não for o caso, e em ciclos extraordinários fazer distribuições extraordinárias de remuneração acionista, seja na forma que for, né? JCP, enfim, dividendos, recompra de ações, né? Então essa aqui é a cabeça. Então é muito a cabeça do que está acontecendo naquele momento em relação à melhor qualidade de decisão de alocação de capital que a gente tem. Com isso, só para terminar a resposta, eu te trago um ponto.
não implica da gente mudar a nossa política de dividendos. Ela continuará a ser conservadora, porque entendemos também que a gente tem, dada a volatilidade dos nossos resultados, a necessidade de ter uma política, assim como a financeira é conservadora, a política de dividendos também, né? E claro, nos momentos oportunos aí, fazendo essas distribuições com esse mindset, com essa cabeça que eu comentei com vocês.